Multiversal Flaviano. Meu amigo, olha, eu entrei aqui porque o pessoal estava admirando essa passagem. Números, com a sua permissão aqui, Francis. Números 21:5. 21:5:9. Abre aí. Você já colocou aqui? Coloca. Não, aqui, vou ler aqui mesmo. Eu mandei Números. essa passagem pro irmão meu que quer ser pastor, o cara bugou, velho. O cara bugou total. O cara bugou. Eu mandei Meu aquela amigo. outra de Mateus, que pode ir. Deixa eu falar aí. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Quem se tornou impaciente no caminho? O povo de Israel. Então A partiram Bíblia do diz que a Monte Or, Bíblia- Isso, vai. pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra peraí, Deus a e alma de contra quem? Moisés. A alma de quem? Do povo. Do povo, né? E o Isso. povo falou A alma contra do o povo quê? angustiou Contra... naquele caminho e falou contra Deus e Moisés. Sim, falou o quê? Por Porque que nos fizeste subir do Egito? Fala aí, Scania. para que morrêssemos no deserto. Pois aqui nem o que tem, nem pão Nem pão, nem água. e nem água. Olhe bem, pão, o povo está pedindo pão, está dizendo, olha, aqui não tem pão. Aí o versículo 6, o que é que diz aí? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram Acabou! o povo e morreu Acabou! muita gente em Israel. Acabou. Então o povo estava pedindo pão, olhe bem. Rapaz, uma coisa mais clara do que essa não existe. Então você que está me ouvindo aí, não tem coisa mais clara do que isso não, meu amigo. O povo está pedindo o quê? O povo está pedindo pão e Jeová manda serpentes venenosas. Tá claro isso aí. Alguma dúvida com relação a isso? Dúvida? Não tem dúvida. Aí você vai agora para o Novo Testamento. Onde é que está o versículo? Não tem nada contra esse texto aí no Novo Testamento, não, tem? Não, eu acho que não tem, não. Não tem, não. Eu acho que aí está inventando coisa. Qual que seria o capítulo? Mateus Deixa eu 7:9. Fala lá, lei. Qual de vocês, isso aqui tem a ver com o texto que nós lemos agora das pessoas reclamando no deserto, pedindo pão e água, e Deus deu serpentes para matar eles. Olha o que JC vai dizer então, ó. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então, se veja vocês, bem, apesar aí, de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus olha, filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que pedirem. o que Jesus está fazendo aí é usando trocadilho para dizer o seguinte: meu pai não é o Jeová. Não existe isso. Meu pai é meu pai. É tanto que essa palavra, pai, não é utilizada em larga escala na Bíblia hebraica. Jeová não era chamada de pai. Existem metáforas, algumas metáforas. Do Egito chamei meu filho, mas você não vê isso no Antigo Testamento, essa constância das pessoas terem Jeová com este título. E se Jeová... Oi. Um dos nomes para Deus no Velho Testamento é Eli, né? Eli, chama ele de Eli. Pronto, aí você vê que na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, ele não fala assim, Pai meu, por que me abandonaste? Ele fala, Eli, Eli. Ou seja, dando a entender que o Deus de Israel, na hora da angústia, abandona o seu povo. Ele não chama de pai. Veja que toda hora ele chama de pai na Bíblia, no Novo Testamento. Eu vim para fazer a vontade de meu pai me enviou para fazer tal coisa. Ali ele não chama de pai. Ele chama de Eli. O nome, um dos nomes. Ali o que ele está fazendo é repetindo o salmo. É como se alguém estivesse, na hora da morte, lendo um poema de Rui Barbosa ou de um poema de Fernando Pessoa, ou começar um poema de Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?
e lembrando de tudo, palavra por palavra. Em que mundo, em que estrela tu te escondes debruçado lá no céu? Ah, Vozes da África, de Castro Alves. Ou seja, Jesus está morrendo. Ele, em vez de tomar uma decisão ou falar uma coisa, ele vai recitar um poema que está nos Salmos. Então, isso é incabível, a não ser que a história seja uma história apenas literária, uma história, uma diegese. O que é uma diegese? É uma narrativa que não aconteceu. Uma diegese. Quando se faz uma exegese, ou seja, saber o que o autor do texto está falando, é preciso, no caso do Novo Testamento, levar em consideração que estamos diante de uma diegese quando o fato for uma narrativa. Exegese neotestamentária, sem levar em conta a diegese, ela vai claudicar. Aliás, claudicar não, vai errar mesmo. Claudicância é uma terminologia, vim aprender isso no mestrado, capacitista, é uma terminologia pejorativa às pessoas com deficiência, né? Já que claudicar é mancar, não quero mais usar essa terminologia. Então, vamos lá. É um erro, tem que levar em consideração. E olhe bem, quando nós analisamos que as histórias contadas no Novo Testamento possuem uma associação, elas são histórias que já foram contadas, mas está sendo contada agora de uma forma diferente, nós temos um conceito chamado... O que é uma diegese? É uma narrativa fictícia. Quando essa narrativa fictícia está associada, linkada com outras diegeses, e ela é contada de modo diferente, com outros personagens, nós temos uma transposição. Aquela diegese lá da outra obra aparece agora no Novo Testamento com uma outra cara. Então, essa transposição é chamada por Francesco Carota de transposição diegética. É uma narrativa contada, uma narrativa fictícia, contada de outra maneira, de outro modo. Então, para eu fazer uma exegese das narrativas neotestamentárias, eu preciso levar em consideração que eu estou diante de uma diegese. Então, mas eu me perdi. Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Já me esqueci. Tu estava falando sobre o negócio lá do Eli, aí depois tu foi falar que tem essa... Quem está escrevendo ali o Novo Testamento tá fazendo uma ligação com o velho, alguma coisa assim. Eu ia começar a falar disso. O certo, vamos lá, o certo é que ali é o Salmo 22, viu? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, Jesus, ele deixa claro, não é só com esse versículo, não. O que ele está fazendo é um trocadilho. Se pedir pão, vai dar pedra, ou se pedir, vai dar peixe, vai dar cobra. Ele quer associar, na verdade, o pão à cobra. Ele está fazendo aí um quiasmo. Aí é uma estrutura quiasmática. O que ele quer associar é o pão à cobra. Só que o Jesus, ele não pode ser claro demais. Ele está construindo uma narrativa para dizer que ele é judeu, para dizer que ele está cumprindo as profecias. Ele não pode ser claro. O pessoal tem que perceber que existe uma sátira pesada aí contra os judeus. Existe um humor, chamado aí humor negro, ou chamado de o que quer que seja, é uma coisa pesada. E nós estamos tratando com especialistas. Isso aqui não tem nenhum amador escrevendo o Testamento, não, meu amigo. Não tem nenhum amador, não. O cara, o autor de Marcos, por exemplo, ele é ruim de grego, mas ele não é ruim de literatura. Ele constrói as frases meticulosamente. Ele constrói a narrativa, o quiasmo de Marcos. Você nunca viu trechos repetidos de Marcos? Mas por que isso aqui está repetido? Já parou para pensar isso? Pô, tem um texto repetido aqui, ele multiplicou aqui os pães, daqui a pouco ele multiplica de novo. Ele está contando isso aqui, essa questão aqui do mar, depois aparece no mar de novo, ele está fazendo um quiasmo. Nas aulas de grego aqui para os meninos, e eu já expliquei o que é isso. É uma estrutura calculada em função, a letra chi no grego, que é um X, olha bem, é um X. Então, os elementos, quando eles são dispostos no papiro, eles ficam em forma de
de X. O sábado não é feito para o homem, e nem o homem, feito para o sábado. Então, homem, sábado, sábado. Viu que eu tirei um que aí? O sábado não é feito para o homem, e nem o homem para o sábado. Então, eu faço um que. Então, essa estrutura, ela é pensada, o judeu faz isso. Essa estrutura é feita por judeu. O judeu gosta do quiasmo. Então, quando ele diz aí, o pai, qual pai entre vós que vai lhe pedir um pão e dá uma pedra, pede um peixe e dá uma cobra? Ele quer linkar pão com cobra. É exatamente o que Jeová fez no passado. Não é só isso, não. Quando ele diz, que o primo bem colocou aí, que o meu pai trabalha, e eu também, ele está se separando de Jeová. Quando ele diz, o pai de vocês é o diabo, ele está se separando de Jeová. Quando ele conta, em Mateus 4, a narrativa, a narrativa que houve da tentação, aquele diabo que aparece ali, meu amigo, minha amiga, lamento dizer a você, mas ali é Jeová que está aparecendo. Aquele diabo ali é Jeová. Aquele diabo ali é a extensão de Jeová. Ele está fazendo com Jesus exatamente, submetendo Jesus exatamente ao que o povo judeu foi submetido lá no deserto. O que é que Jesus foi submetido ali? Ele foi submetido à fome. Olhe bem, a fome foi justamente na fome que Satanás, o diabo, ele tentou Jesus. Ou seja, a esperança de dominar os outros povos é o que o povo estava no deserto. Foi exatamente nisso que o diabo tentou Jesus. Então veja que os elementos se casam. O diabo aparece na tentação, mostrando a diferença entre Jeová do Antigo Testamento e o pai de Jesus. Porque se nós estamos falando aqui que foram os romanos que criaram Jesus, eles estão reprovando, eles estão usando a literatura, mas, na verdade, eles estão afastando o Deus, o pai de Jesus, do pai dos judeus. É essa a intenção. Agora, não espere que isso vá ser apresentado a você assim, olha, Jeová não é meu pai, viu, pessoal? Vocês estão aqui na escolinha, né? Vocês que estão na escolinha, eu vou ser claro para vocês. O meu pai é um, o Jeová é outro. Claro que isso não vai ser claramente apresentado para os leitores. Sabe por quê? Porque os destinatários desses evangelhos não são os obtusos, pessoas indoutas que estavam ali no reino. São pessoas de alto nível. São eruditos, eles estão escrevendo com recursos literários, são eruditos que estão lendo o Novo Testamento. Não é o povo obtuso, não, burro, não. Que 95%, segundo os estudiosos aí, eram pessoas que não tinham conhecimento, analfabetas. Como Pedro e João foram chamados em Atos, agramatos, idiotai, analfabetos, não sabem escrever, é um trabalho porque o exegeta tem que dizer, não, tem que mitigar o analfabetismo judaico. Não, rapaz, o judeu, ele já tinha desde pequeno que ele era orientado, meu amigo, o que o texto está dizendo é que ele era analfabeto. Quem quiser fazer seus malabarismos aí, como tem, né? O céu é azul, Carol. Calma. Vamos analisar aqui a situação. Peraí, não, calma, é que é a Terra redonda. Não, calma aí. Porque é assim, né? O texto está dizendo uma coisa, mas o exegeta, teólogo, está dizendo que o texto está dizendo uma outra coisa. E aí virou moda isso, né? Virou moda isso aí. Então, não é somente por esse texto de que Jesus faz a contraposição entre o pai dele e Jeová, esse texto das cobras, que nós estamos falando aqui o tempo todo, que o pai de Jesus não é Jeová. Não é somente isso. O Apocalipse é a destruição do dragão. Quem é o dragão? Você sabe quem é o dragão? Quem é que solta fumaça pela boca, fogo pela venta? Você sabe quem é o dragão? O dragão é Jeová, meu amigo. Era a imagem de Jeová. Então, vou lhe dizer outra coisa. O mestre dos magos? Vou lhe dizer outra coisa aqui. Revestidos
de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália do evangelho da paz, a espada, não tem isso? Para que vocês sejam livres das setas inflamadas do inimigo. Sabe quem é que lança setas inflamadas? Jeová. Você sabia disso, França? Já, porque sabia foi disso, você Matheus? que trouxe uma vez já. Eu sei porque Setas você já falou uma vez. Setas inflamadas, está lá em Salmos. Jeová que envia setas inflamadas. Então, no transcorrer do Novo Testamento, a gente encontra, claro que pode haver um autor com um pensamento mais evoluído do que o outro, mas a gente encontra esta tônica, esta crítica pesada ao Jeová. Tanto é que o Jeová, aquele que exigia sacrifício, Jesus, vamos acabar com essa conversa aqui, vamos fazer logo esse sacrifício aqui, literariamente, claro que Jesus não existiu, vamos fazer esse sacrifício, vamos acabar com essa conversa de Jeová. Quem exigia isso era Jeová. Sacrifícios, cadê o sacrifício cristão? Não existe mais. Cadê a circuncisão? Que era uma ordem de Jeová. Não existe mais. Cadê o sábado? Não existe mais. Então, abram as vossas mentes. Nós estamos diante de uma nova aliança, em que não há mais judeus, segundo o Jesus romano. Ele veio para quebrar a dinastia judaica, para quebrar a origem. Ele veio desconsiderar esta origem judaica através da crítica pesada. E, segundo Jesus, acabou. É por isso, você quando vai buscar a Deus, quando vai aceitar o Pai de Jesus, você não basta, acabou o judaísmo. É por isso que você precisa nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Por que, Scania, tem que nascer de novo? Porque você deixa de ser judeu ao nascer de novo. Acabou, meu amigo. Ele quer, é por isso que existe a metáfora do nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E foi o que Jesus disse em João 3 para Nicodemos. Não adianta, para com essa conversa. Mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, e ninguém faz as coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Para. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Tem que nascer, para com essa conversa fiada aí, tem que nascer de novo, ou seja, deixar de ser judeu. É isso que o Jesus romano vem fazer. Ele vem romper, ou seja, isso aqui está em anuência com o título aqui da live, a proposta aqui do Francis, e eu entrei para falar isso, já estou saindo, Francis, para não atrapalhar aí a sua exposição, mas não desacredite disso. A proposta do Jesus é uma nova aliança, é nascer de novo, é um novo pacto, é a família de Deus, onde não há mais distinção entre judeu e grego. Você sabe o que significa falar isso naquele tempo? Para um povo que acreditava que ele era o povo de Deus e acabou. Você sabe o que significa dizer isso? Que acabou esse negócio. Os discípulos que aceitaram a mensagem do evangelho, eles tiveram que nascer de novo, deixando as coisas que para trás ficaram e agora bebendo da água da vida. Olha, nunca mais vão ter sede, nunca mais vão ter fome. Acabou, Israel. Você, Israel, que andava com fome e com sede no deserto, acabou. Venham de mim, bebam da água da vida. Essa água, olha o que Jesus disse para a samaritana, a mulher lá de Samaritana, acabou a sede, acabou a fome. E Jesus veio para superar. Vinde a Mateus 11:28, os que estão cansados de oprimido. Cansado de quê? Sobrecarregado de quê? Da lei, meu amigo. Esta lei que mata, esta lei que sobrecarrega as pessoas. O objetivo de Jesus foi fazer isso, foi ressignificar com a sua mensagem. Primeiro, sentenciar o povo judeu pelo seu pecado. Não é salvar ninguém, não. Jesus não veio para salvar ninguém, ele veio para sentenciar. Salvar uns poucos para garantir, efetivamente, que a sua mensagem tenha caído em solo fértil e produzido. Salvar uns poucos, não fisicamente, espiritualmente. Caso encerrado.
Ô Scania, tu tava falando aí, que tu falou acerca do que Satanás tentou Jesus quando as coisas que Javé prometia no passado, que era terras. Você vê isso em Salmos 24, claramente, Salmos 24:1. Ele fala lá, do Senhor é a terra e todos os reinos e habitantes que nela há. Aí Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e fala, veja todos os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Mas como assim, se no Salmos 24 está falando que toda a terra e os reinos da terra pertencem a Deus? E aí? Ou seja, somente Jeová poderia fazer aquela proposta para Jesus. Pegou? E ele estava onde? No pináculo do templo, na casa de Jeová. Não, peraí, como é que Satanás vai pegar Jesus e vai levar para a casa do inimigo dele? Que Satanás poderoso é esse? Iribicou, Vinevia Sérvia, La Passo. Para onde é que Satanás levou Jesus? Para a casa dele. Olha, Jesus, eu vou te levar aqui para o pináculo da minha casa, tá certo? Eu tenho autorização para isso, porque se fosse o diabo, o Satanás, inimigo de Deus, ele não tinha essa autoridade. Como é que ele vai levar Jesus? Como é que ele vai levar Jesus para a casa de Deus? Como é que é isso? Que autoridade tem esse Satanás, esse diabo? Ele levou lá para sua própria casa. Meu amigo. Esse adversário que está sendo enviado aí para tentar Jesus é o próprio Jeová, se não a mando dele. Exatamente como acontece com Jó. Exatamente como acontece. É o Braia Longa-Manos de Jeová, Longa-Verbes de Jeová, ou seja, um posto avançado da mensagem do Jeová. Então, isso aqui não é como o Érico Lucena diz, né? Uma teologia de um versículo só. Isso aqui não é teologia de versículo só, não. Isso aqui é apresentação. Isso aqui é apresentação de um esquema de mensagens, uma mensagem esquematizada, pensada para desacreditar o Jeová. Olha, Jeová, o Senhor que exigia sacrifício. Esse templo seu vai cair. Essa conversa sua de sábado, de circuncisão, essa lei... Ele acabou com o churrasquinho, a festa dos sacerdotes, né, Scania? Como é? Era churrasco todo final de semana para os sacerdotes. JC acabou. Acabou agora com tudo. Agora é só pizza. Então, hoje, é por isso que o judaísmo, eu pedi ao Francis para depois passar a mensagem do rabino, é por isso que o judaísmo rabínico, os integrantes, os rabinos do judaísmo, dos judeus ortodoxos, esses que conservam tradições milenares, eles, e foi lá na sinagoga que eu conheci o conceito flaviano, não foi através do Atwell diretamente, não. O Atwell, ele refinou, mas foi na sinagoga que eu desconfiei, que eu ouvi os rabinos falando sobre quem era o Jesus romano, o Messias romano. Foi lá, não foi com o Atwell, não. Então, o que nós falamos aqui, muito longe está de ser uma teoria da conspiração, porque não somente judeus que falam aramaico, que estudam os detalhes da Bíblia hebraica, que têm a língua hebraica como sua língua nativa, esses judeus que não aceitaram Jesus romano, eles pensam dessa forma, exatamente dessa forma. E o Francis vai passar depois aí um rabino, coloca o Dó Leon, um rabino, para ser rabino, são mais de 20 anos de estudo, ele falando o que é que ele acha sobre quem inventou Jesus. E ele vai lhe dizer, Flávio José, através, amando dos flavianos romanos, é o Messias romano. Então, quando você analisa a situação de Flávio José, com os interesses dos romanos, com o evocatio, que a necessidade de fazer o evocatio após a guerra, quando você analisa que ali tinha um erudito que conhecia a literatura rabínica, a literatura judaica, ou seja, você tinha ali todo um ambiente formatado para o Novo Testamento. E a pessoa acreditando que Jesus pisou na Judéia,
Não, meu amigo, não, professor, o senhor que critica aí, olha, o senhor que critica aí, quem pensa, quem discorda desse Jesus histórico, quando o senhor olha para o Novo Testamento, o senhor encontra no Testamento um monte de história inventada, tudo é inventado, os discípulos são inventados, a história é inventada, o erudito que está ali, ele está inventando coisas, menos o Jesus histórico, o senhor não é inventado. Moisés é inventado, Abraão é inventado, Adão é inventado, Noé é inventado, né? Menos o Jesus histórico. Desapega, professor, do Jesus histórico. Eu lhe convoco, desapega do Jesus histórico. Porque a literatura que fala é a única coisa que se tem sobre ela, a literatura religiosa, ela foi formatada nos interesses romanos. Elas estão sendo editadas a mando dos flavianos, a mando dos romanos. Um judeu jamais mandaria as pessoas pagarem impostos em plena guerra. Imagine um judeu, antes de 70, mandando os outros pagarem impostos. E isso foi causa da guerra de 70. Como é que vai ter judeu mandando o colega dele, o parente dele, o compatriota dele, fazer um negócio desse? E contra o seu próprio povo para pagar imposto? Isso é uma coisa séria. E dar César o que é de César e dar Deus o que é de Deus é uma submissão, é o pagamento de impostos. Viu? Não é entregar as terras. Vamos entregar aqui as terras. Nega, esqueça isso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um verbo só com dois objetos. Dê a César e dê a Deus. Se o senhor diz que dá a César é entregar as terras para César, o senhor tem que dizer que dá a Deus também possui esse mesmo caráter. O verbo possui esse mesmo caráter, que é o mesmo verbo. Dá a um e dá a outro. Um verbo com dois objetos. Aqui, na língua portuguesa, seria dar a quem dá algo a alguém. O verbo ele é direto e indireto. No grego, nós temos aqui a mesma relação. Um verbo só, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O verbo é o mesmo. Então, se o senhor propõe que está rompendo com César, tem que admitir que está rompendo com Deus. É essa a mensagem neotestamentária? Não. E outra coisa, esse problema aí já foi resolvido, porque Jesus foi acusado de não querer dar imposto a César. E Pilatos, depois de uma investigação, olhe bem, depois de uma persecução penal, de uma análise detalhada, ele concluiu que Jesus não foi considerado culpado pelas acusações que sofreu dos judeus. Então, essa acusação que o senhor está imputando a Jesus já foi resolvida por Pilatos. Já foi resolvida por Pilatos. Por Pilatos, diga-se, pelo autor que colocou essas palavras na boca de Pilatos, porque era isso que ele queria dizer. Então, ele não pode, em um momento, estar falando uma coisa e, em outra, falar uma coisa de forma velada. Porque só conseguem ver quem tem essa fumaça. A fumaça desse tipo de exegese. Não. E outra coisa, e não é só imposto, não. É caminhar, carregar a mochila do soldado por 2 milhas ao invés de uma, como obrigação. É entregar, pedir a capa da túnica, ou é o contrário, pedir a túnica da capa. Bater numa face e dar a outra. É não levar ninguém à justiça, não procurar os seus direitos. Não é só a questão do imposto. É um conjunto de coisas. Então, Jesus que está ali é romano, não tem nada de judeu. Então, eu desafio o senhor a refletir sobre isso. Não é possível que, para dizer que Jesus seja judeu, tem que se fazer uma série de malabarismos, uma ginástica. Será que vocês não estão cansados de tanta ginástica mental para dizer que Jesus é judeu? Para dizer que não foram os judeus que mataram Jesus? Era simples, é só o autor neotestamentário colocar isso no papel e dizer. Era só ele dizer. Não, meu amigo. Então, o que nós estamos aqui é diante de um Jesus que está rompendo com o segmento judaico. Agora, volto a dizer, não é romper da forma como você está querendo que ele faça o rompimento. Porque a mensagem ela está estruturalmente conectada. Ela está liturgicamente delineada. Literariamente programada. Não é à toa que os quiasmos estão no Novo Testamento, sendo escritos esses textos
para eruditos e não para gramatos ou para idiotai, obtusos, iletrados, analfabetos, que era, de fato, a maioria das pessoas que compunham o Império Romano. O Scania vai acabar com a tetinha dos caras, os caras vão parar de pedir dinheiro. Mas só para fazer uma correção, quando Satanás levou Jesus no pináculo do templo, ele não falou essa dos reinos, ele pediu para ele se jogar, mas levou em cima do pináculo. Depois ele levou a um monte muito alto, né? Que também era costume de Javé, né? Levar o pessoal nos montes e tudo, era costume de Javé. Ele que era lá o Deus dos montes e tudo mais, né? E então, assim, ele levou no monte, aí ele apresentou todos os reinos da terra, mas no pináculo, ele levou no pináculo do templo e pediu para ele se jogar, dizendo que Deus salvaria ele e tudo mais. Mas levou no pináculo do templo. Veja que as promessas que o diabo faz para Jesus são as mesmas promessas que Jeová fazia para o povo dele no passado. Proteção, conquistar as terras e pão e comida. Mesma coisa. E depois leva aonde? Bem lembrado aí, viu, primo? Leva para monte, onde Jeová gostava de ir, é o Shaddai. Convergiu o Shaddai com Jeová, ficou lá. Tá bom, Jeová do monte. Foi lá no monte que ele falou com Moisés. Levou para o monte. Levou para onde? Qual outro lugar além do monte? Levou para o templo. Como é que... Rapaz, você nunca parou para pensar uma coisa dessa, não? Pare para pensar aí. Que diabo é esse, rapaz? Ô, Francis, que diabo poderoso é esse? Que leva Jesus... Outra coisa, o diabo... Ele era um influencer. Ele era um influencer. O diabo, ele tá levando... Rapaz, que diabo poderoso é esse? Que pega Jesus e vai levando... Mas como é que é isso? Jesus levando Jesus, ele já não tinha sido declarado filho de Deus. Hoje eu te gerei. Olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E depois teve logo a tentação. Jesus já estava legitimado ali, já estava na missão dele. Aí o diabo aparece, vem cá, meu filho, vem cá pela mão, vem cá, agora eu vou te levar ali. Não, agora eu vou te levar aqui. Agora eu vou te levar do outro lado. Não, agora eu vou te levar aqui. Agora eu vou te levar lá. Agora eu vou te levar cá. Que diabo é esse? Que espírito é esse? Que tem essa autoridade sobre o Filho de Deus? Como é que é isso? O Rodrigo Silva disse que ele pegou ele no braço, né? Ele pegou no colo. Disse que o Rodrigo Silva disse que pegou no colo. Como é que é isso, meu amigo? Como é que é isso? Ou seja, esse adversário era a longa-manos de Jeová. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.